Epístola aos Romanos, capítulo 1. Enquanto vai achando, eu convido as pessoas que estão assistindo agora a fazer culto do lar. Se você não vê uma igreja bíblica, você não acha que as pessoas estão pregando o verdadeiro evangelho, comece a pregar dentro da sua casa. Vamos pegar do versículo 18 em diante. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as suas mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à sua disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventando maneiras de praticar o mal, desobedecendo a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Amém. Para resumir rápido e ser bem objetivo nessa palavra, nesse sermão, nós lemos o capítulo 18 até o fim de Romanos, e do versículo 1 ao 15, Paulo dá uma introdução. Paulo ele se apresenta, ele fala que ele é servo de Cristo, ele fala quem ele é, fala do seu objetivo enviando a carta aos Romanos. Do versículo 16 ao 17, ele fala sobre a justiça que vem de Deus. Aquela parte que ele fala, o justo viverá pela fé. Do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20,
é mostrado a injustiça da humanidade e a necessidade que o homem tem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo aqui, na Epístola de Romanos, ele está falando que tanto os gentios, os não-judeus, tanto os judeus, eles negaram a Deus. Os gentios, os não-judeus, negaram a Deus porque a natureza, tudo mostra que existe um Deus. E o homem se afastou de Deus, então ele pecou perante Deus. E os judeus, ele rejeitou a revelação natural de Deus, ou seja, Jesus Cristo, a revelação divina de Deus. Por isso, um dos motivos que Paulo fala no capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles têm necessidade de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o homem, ele é mau desde a sua meninice. Ele já nasce em maldade. O que nós vemos de uma criança, a criança ela não aceita regras desde cedo. Você pode observar qualquer criança, desde cedo ela não aceita regras. E, em segundo lugar, o problema do homem não é a falta da verdade. Desde pequeno a verdade vem à tona, mas o problema do homem é que ele odeia a verdade, ele não quer a verdade. A criação de Deus mostra que existe um Deus, é a mesma coisa de um quadro. Há um quadro e, por certo, alguém pintou esse quadro. E simplesmente alguém não aceita que existe um Deus. As pessoas, é como diz o Salmo, diz o nécio em seu coração, não há Deus. Ou seja, diz o tolo, ele rejeita a Deus. Não é que não exista um Deus, ele está falando, não há Deus, eu vou pecar, eu vou fazer o que eu quiser. E o homem ele já nasce com a lei dentro do coração dele. O homem sabe o que é certo e o que é errado. As leis principais: matar, roubar, adulterar. O mínimo do mínimo, o homem nasce com isso dentro da mente dele. Ele sabe que é errado. Em terceiro lugar, o homem é o centro de tudo. Ele se acredita ser o centro de tudo. E hoje em dia as pregações mostram que as pessoas só pregam o coraçãozinho do homem. Pregam que Deus ele veio para servir o homem, que Deus veio para agradar o homem. E não. O centro do homem é Deus. Mostra que Deus ele criou o homem para que ele fosse louvado. A confissão de Westminster mostra que a confissão, a primeira, logo no começo fala assim que o fim do homem é louvar a Deus. E nós vemos em toda a Escritura que o fim do homem é louvar a Deus. E não Deus louvar aos homens. A Bíblia fala da depravação do homem. E não só que ele precisa de uma ajudinha. Ou seja, o homem ele é depravado desde a sua meninice. E muitas vezes nós tentamos suprir essas depravações com psicologia. Suprir essas depravações com alguma pregação de autoajuda, de um coach, de uma ajudinha aqui ou lá. E não. A palavra de Deus diz que o homem ele é morto, que ele é depravado, que ele é mau e que ele precisa de Jesus Cristo. Que o homem precisa nascer de novo. Em quarto lugar, nada pode resolver o problema do homem senão o Evangelho de Jesus Cristo. Isso aqui é só uma introdução para nós entender o porquê nós vemos essa parte. Então, nada mais o que nós lemos é a idolatria do homem. E automaticamente a idolatria leva à imoralidade, leva à depravação do homem, leva à queda. Nós podemos ver que em vários versículos, mais de 3 vezes, fala que Deus entregou os homens aos seus pecados, Deus entregou os homens à sua concupiscência, Deus entregou os homens. Deus falou assim, você quer fazer tudo o que você quer mesmo? Realmente é isso que você quer? Então faça o que você quiser, pode fazer. E eles receberam a merecida punição pelos seus erros. E nós temos que entender que
a pior coisa que existe na vida do homem é quando Deus entrega ao homem os seus pecados. Quando Deus larga a mão dessa pessoa. Quando Deus simplesmente não se importa mais. Quando Deus abandona essa pessoa. Hoje em dia as pregações estão como: siga o seu coração, siga a sua mente. Olha, o seu amor próprio. Pensa primeiro em você. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Nós devemos primeiro pensar na palavra de Cristo. O que a palavra de Deus nos diz para fazer? O que Deus nos revela? O que Jesus Cristo falou nos evangelhos? O que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, Pedro, João, Tiago, Judas, falou? O que a carta de Hebreus nos diz? Como nós devemos prosseguir? Há pessoas que falam: não, o Antigo Testamento não presta mais. Mentira, mentira. Jesus Cristo ele não veio abolir o Antigo Testamento, ele veio para cumprir. E ele interpretou corretamente. E ele diz assim, vamos dar exemplo: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, não cometa adultério. Eu, porém, vos digo, se você olhar com má intenção, você já adulterou. Então, o que mostra aqui, em Romanos, do versículo 18 em diante, é que o homem, ele simplesmente adorou a outros homens, deu louvor a animais, deu louvor à criação de Deus, e por adorar coisas ao invés do Criador, por adorar homens ao invés do Criador, por adorar animais ao invés do Criador, Deus deu a devida punição. É o pecado cabeça, o pecado da idolatria. Há pessoas que falam: não, esse pecado não tem nada. Pecado da idolatria começa aí. Quando alguém não conhece a Deus, não sabe quem Deus é, quando alguém louva a Deus de maneira errada, simplesmente criam novos pecados. E assim começa aquela lambança. Pode ver qualquer pessoa que está no mundo aí, sempre começa do não tem problema, sempre começa com Deus não se importa com isso, e ao invés de louvar a Jesus Cristo, ao invés de seguir a palavra santa e pura de Deus, automaticamente essas pessoas começam a se desviar para os caminhos tortos, e quando nós menos esperamos, nós olhamos e falamos: meu Deus, aquela pessoa está desse estado, aquela pessoa está desse jeito. E nós temos que tomar muito cuidado para isso não acontecer conosco. Muito cuidado. E pregar contra isso. Mas vamos lá. Através da idolatria surgem outros vários pecados. E não foi por falta de aviso. Fala o versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Eles desprezaram a Deus, desprezaram a verdade de Deus. Não é que eles não conheciam a Deus. Não é que as pessoas não conhecem a Deus, não é que elas não conhecem a verdade. Elas estão desprezando o conhecimento de Deus. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam, tornando-se cheios de toda a sorte de injustiça. Então vamos pegar, e essas palavras que Paulo classifica aqui, se eu não me engano foram 21 palavras que ele classifica aqui, que através da idolatria, através de não querer conhecer a Deus, não querer a verdade de Deus, Deus os entrega aos seus próprios pecados, e através disso tem as consequências. E vamos lá, vamos ver a consequência da idolatria, a consequência de não querer seguir a Deus, de não querer caminhar nos caminhos de Deus. Primeira consequência: injustiça. Essa palavra aqui na Bíblia significa roubar tanto aos homens como a Deus de seus direitos. A palavra malícia se refere a uma maldade sedutora, malignidade. Trata-se da pessoa que não apenas é má, mas procura arrastar os outros para a sua maldade. Avareza é o desejo desenfreado que não conhece limites nem leis, o desejo insaciável de ter o que não lhe pertence por direito, e amor insaciável às possessões e aos prazeres ilícitos. Maldade é a quarta palavra. Descreve o homem desprovido de
todo o bem. Trata-se da pessoa que tem inclinação para o pior e o vício essencial, que inclui todos os outros e do qual todos os outros procedem. Inveja. Essa palavra descreve o sentimento, o terrível sentimento de sentir desconfortável com o sucesso de alguém. E essa pessoa que é invejosa, ela aprova a decadência, a queda das pessoas. Homicídio. Essa palavra, no grego aqui, se refere ao desejo intenso ou atitude de ferir alguém para tentar tirar a vida dessa pessoa. Trata-se também da pessoa que odeia o seu irmão. Sétima palavra, contenda. Diz respeito ao sentimento e à atitude daquela pessoa que é dominada pela inveja e por isso se torna facciosa e briguenta. Oitava palavra, engano. Essa palavra aqui, ela está falando de alguém que não segue a retidão de Cristo. Uma pessoa que ela é falsa, uma pessoa que gosta de falsificar as coisas. Essa palavra aqui, o verbo dela dá um significado assim que existe o ouro e essa pessoa tenta falsificar esse ouro. Existe o vinho, ela adultera esse vinho, sabe? É cheio de engano, de maldade. Malignidade. Descreve a pessoa que sempre supõe o pior acerca dos outros e a pessoa que sempre vê as coisas pelo mais lado sombrio. Difamadores. Representa a pessoa que murmura histórias maliciosas de ouvido a ouvido, ou seja, fofoqueiro, sempre criando um mimimizinho. Caluniadores. Refere-se à pessoa que proclama publicamente suas difâmias. Aborrecido de Deus. Retrata o homem que odeia Deus. Se ele pudesse pegar uma escada e subir, é literalmente assim essa palavra. Se ele pudesse pegar uma escada e subir e matar Deus, ele teria feito isso. Insolentes. Retrata da pessoa altiva, soberba. Uma pessoa cruel que encontra prazer em prejudicar outras pessoas. Soberbos. Descreve a pessoa que é cheia de si mesmo, como um balão de vento. Ela não tem nada, mas ela está cheia de si. Cheia de pecado, cheia de corrupção. Trata-se de quem despreza a todos, exceto a si mesmo, e tem prazer em rebaixar e humilhar os outros. Presunçosos. É a pessoa que pensa de si mesma além do que convém e exalta a si mesma. Até Paulo fala, não pense a mais do que convém em você, ou seja, não seja altivo. Mais à frente em Romanos, Paulo trata dessa parte. Inventores de males. Retratam aquelas pessoas que buscam novas formas de pecar. Eles buscam novos vícios. Eles dão empatia, sabe? Eles sempre procuram novas emoções para transgredir a lei de Deus. Desobediência aos pais. Se referem à atitude aos filhos de sacudir o jugo da obediência aos pais. Trata-se de filhos rebeldes e irreverentes. Filhos os quais seguem qualquer outro caminho, menos o caminho que os pais pedem. Insensatos. Homem que é capaz de aprender as lições da experiência. Incapaz de aprender as lições da experiência. Trata-se da pessoa culpada de grande erro. Ele se recusa a ter a mente que Deus lhe deu e prefere seguir a outros caminhos. Afeição natural. Significa que a pessoa com afeição natural, ela tem amor pela família.
mas trata do desamor dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e a falta de afeto entre os irmãos de sangue, a prática abusiva de abortos, a prática abusiva de crimes familiares, ou seja, tudo que transgride a família hoje, é tudo que deixa de ter união com a família. Isso é sem afeição natural. E por último, sem misericórdia. Retrata da pessoa implacável, sem piedade, que fere e mata o outro, sem compaixão. Onde realmente nós queremos ir com essa palavra? Onde que nós queremos chegar com esse sermão? Ainda não acabou, já está para encerrar. Deixa eu achar aqui. Fugiu. Simplesmente onde nós queremos chegar é que todos esses pecados que nós acabamos de ler aqui, 21 que dão abertura para mais outros, vem do simples fato da idolatria, vem do simples fato da pessoa não querer a verdade de Deus, vem do simples fato da pessoa não querer conhecer a Deus, rejeitar a Deus. E por último, no último versículo ele fala: embora conheçam o justo decreto de Deus, eles conhecem, eles sabem da verdade, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Nós vemos hoje por aí, acho que alguém está assistindo aqui agora, pessoas acham que eu não vou citar. Nós vemos hoje por aí a ostentação da homossexualidade. As pessoas falando que é normal, e não é normal. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E está escrito que isso nada mais é do que uma rejeição de Deus. A pessoa, ela prefere os desígnios da carne dela, ao invés de aceitar a Deus, e aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, e aceitar Jesus Cristo como o seu fiel pastor. Então nós temos que entender que tudo isso, toda essa maldade que fala em Romanos capítulo 1, toda essa maldade começa simplesmente por não querer aceitar que existe um Deus, não querer louvar a Deus, não querer aceitar a verdade de Deus. E ao invés de louvar a Deus, a pessoa passa a louvar outras coisas. É isso que acontece constantemente. Que Deus venha ter misericórdia na nossa alma. Tá. E agora? Alguém pode estar se perguntando, e agora? O que eu faço? Eu estou com algum desses pecados, o que eu faço? Número 1, se arrependa. Creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo. Até para nós que somos convertidos e transformados em Cristo. Até para nós. Que Deus venha nos quebrantar a nossa mente, quebrantar o nosso coração. Número 2 é crer em Jesus Cristo, seguir os seus preceitos, ler as Escrituras, orar sem cessar. São esses 2 pontos só. Não, na verdade é um caminho só, é crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados. E eu creio fielmente que assim nós seremos salvos. Nada podemos fazer a não ser lutar contra esses pecados. Hoje em dia está uma normalidade de pecado. Tudo é normal hoje, tudo é normal. Não é normal ir para a igreja, não é normal louvar a Deus, não é normal isso, não é normal aquilo, mas pecados e mais pecados que durante anos e mais anos pessoas concordavam que era algo corrupto, algo vil, algo nojento, imundo, hoje é normal. Então, esse sermão é uma chamada ao arrependimento, uma chamada para nos voltarmos ao Evangelho, uma chamada para voltarmos para Jesus Cristo, para voltarmos para o nosso primeiro amor. Como diz em Apocalipse, arrependa-te e lembra das primeiras práticas, lembra do teu primeiro amor. Que Deus venha ter misericórdia da nossa alma, que Deus venha ter misericórdia.
Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. As pessoas não irão morrer no Brasil. As pessoas não irão morrer, mas elas serão presas por causa de pregar contra a homossexualidade. As pessoas serão presas por pregar contra os pecados. Muitos tentarão fechar igrejas. Mas o sentido desse sermão, o chamado dessa palavra, é para nós se voltar para as coisas de Deus e viver para as coisas de Deus e viver para o Evangelho, pela vida ou pela morte. Para nós voltarmos ao Evangelho e seguir a Jesus Cristo. É essa palavra que Deus nos dá. Guardemos ela dentro do nosso coração. Só o nome de Deus seja eternamente louvado.